Estamos aqui na localidade de Boqueirão, primeiro distrito de São Lourenço do Sul, diante da igreja Nossa Senhora Conceição, uma igreja histórica, uma das mais antigas do estado do Rio Grande do Sul e com certeza a igreja mais antiga do município de São Lourenço do Sul. Antes de mostrarmos a igreja, vamos mostrar a placa que tem diante dela, onde conta a história da construção. Bom, pessoal, nós estamos diante aqui de um monumento aqui onde foi instalada uma placa pela Secretaria Municipal, pela Prefeitura, no caso de São Lourenço do Sul, em abril de 2006, do qual conta um pouco da história, no caso da igreja, e fatos de relevância histórica referente ao local. Agora nós vamos ler o que está escrito na placa. In memoriam Ana Joaquina da Silva. Ana Joaquina da Silva, mais conhecida como por Dona Ana, era casada com José da Costa Santos, dono da fazenda São Lourenço, que tinha por sede o imponente sobrado às margens da Laguna dos Patos, na foz do rio São Lourenço, e tendo limites as terras até a encosta da Serra dos Tapes, no lugar denominado Boqueirão. Irmã de Bento Gonçalves da Silva, teve expressão durante o período da Revolução Farroupilha. Em 27 de abril de 1826, Costa Santos, esposo da Dona Ana, lavrou um testamento nomeando Dona Ana sua testamenteira. E esta, com o advento da morte do marido, dedicou-se a executar diversas manifestações de vontade do falecido, especialmente aquela que determinava aplicar a importância de um conto de réis, mas um terreno deixado em legado para a construção da nova igreja da Nossa Senhora Imaculada Conceição do Boqueirão. Em honra à sua devoção e fiel protetora desta igreja, quando da sua morte, Dona Ana foi sepultada no solo da capela, tendo entretanto seu sepulcro, que fica no assoalho, caído no esquecimento, vindo somente a ser lembrado quando, no início dos anos 40 do século XIX, século XX, melhor dizendo, as tábuas do piso foram levantadas para sepultar o padre Maximiliano Strauss, que, a exemplo da Dona Ana, também foi um protetor do Boqueirão. E nesta ocasião veio a lume os restos mortais de Dona Ana e os fragmentos ricamente ornados de seu ataúde. Então está aí a placa. Isso aí foi iniciativa do prefeito José Sidney Nunes de Almeida, secretário municipal de Educação e Cultura e de Esportes, Anete Pelou da Silveira, gestão 2005-2008, Casa de Cultura, 21 de abril de 2006. Então, pessoal, agora eu vou voltar para a fachada da igreja. Então essa igreja aqui, uma igreja praticamente bicentenária, falta 6 anos para que ela venha completar o bicentenário. Uma igreja que fica localizada aqui na localidade de Boqueirão, primeiro distrito de São Lourenço do Sul, muito bem conservada pela comunidade, que não mede esforços para manter essa estrutura, no caso, em condições para abrigar a comunidade. Então, estamos diante da frente da igreja. Reparem que, vou me aproximar, lá em cima nós temos a torre onde fica o sino. Observe que é de alumínio, de ferro, aquela estrutura lá de cima. Logo lá embaixo, lá é onde fica o sino da catedral. Bom,
Agora nós vamos nos aproximar da construção. Apesar de ser antiga a edificação, os moradores nunca deixaram a comunidade aqui responsável nunca deixou de se preocupar com o bem-estar, no caso dos fiéis. Além dessa escadaria aqui para chegar ao templo, também nós temos aqui uma rampa para cadeirante. Mais uma vez, a igreja vista de frente. Agora nós vamos entrar no templo. Ali em cima nós temos ali um vitrô, alguns símbolos, no caso católico, que entrando no recinto já dá para notar a diferença da temperatura, bem fresquinho aqui. Nós temos aqui um local onde ficava a água benta. As pessoas chegavam aqui e colocavam os dedos aqui, molhavam a mão na água benta e faziam o sinal da cruz antes de entrar. Antes, no caso, de tomar o seu lugar nos bancos. Aqui nós temos a pia batismal original da igreja. Conforme a dona Elaine Ribas, esta pia batismal semelhante a uma que tem na igreja de Rio Grande, de São Pedro de Rio Grande. Aqui nós temos o banner da festa do Divino Espírito Santo, que acontece há décadas aqui na comunidade. A festa que é realizada, no caso, aqui nessa igreja. Aqui nós temos outro banner que fala da festa. Dá para notar que tem várias fotos antigas. Quantos anos mais ou menos? 130. Nós temos, tem 130 anos mais ou menos essa festa que acontece aqui na igreja. Antes de mostrar os outros detalhes da igreja, nós vamos mostrar aqui o local onde está sepultado o padre Maximiliano Strauss, que é um padre que trabalhou muito pela comunidade. E ele, um pouco antes de falecer, ele pediu para que viesse ser sepultado aqui na igreja. E quando estavam fazendo, no caso, as obras para sepultar o corpo dele, acabaram descobrindo embaixo aqui do piso um caixão. E nesse meio tempo acabaram descobrindo, através de um descendente da dona Ana Gonçalves, irmã do general Bento Gonçalves, que ela teria sido sepultada aqui, que o caixão seria dela. Não se sabe exatamente o local exato onde ela está sepultada, mas é aqui embaixo desse soalho. Então nós temos duas pessoas de relevância histórica sepultadas nesta igreja: a dona Ana Gonçalves e o padre Maximiliano Strauss, que faleceu em julho de 1941. Bom, pessoal, nós temos aqui os vitrô aqui das janelas. A maioria deles estão conservados. Foram vitrôs doados aqui por famílias aqui da comunidade. Foi que década mais ou menos que década foi doado esses vitrô? Na década de 50 mais ou menos foi doado esses vitrô. Aqui nós temos oferta de Feliz Lopes dos Santos e família, João Lopes dos Santos e família, Walter Chu e esposa. Muito lindo o vitrô. Desse lado nós temos outros vitrôs, só que com o tempo foi estragando os vidros e tiveram que ser substituídos, né? Não teve como
como reparar o dano do vidro, onde tinha a inscrição de quem teria doado, mas aqui teriam, todos os vitrôs foram doados por famílias. Quais as famílias que a senhora recorda que tinha aqui Farina. E não se recorda mais nenhum. Mas já é uma grande coisa. Bom, aqui nós temos outro vitrô aqui, que é oferta do seu João e Cecília Siga e Filhos. Já com outra estampa diferente daquele outro vitrô. Todas os vitrôs são com estampas diferentes. Aqui atrás nós temos aqui uma parte superior aqui. Aqui nessa parte superior era o local onde ficava o coro, né? o coral da igreja, onde ficavam as cantoras. E também aí em cima ficava um órgão, instrumento no caso, para acompanhar este coral. Então o pessoal subia lá pelas escadas e ficava lá, este coro coral, né, acompanhado do órgão, e cantava, e o pessoal aqui, quanto aqui embaixo, acompanhava os cânticos. E aqui nós temos aqui o conjunto do altar. Me diz uma coisa, aqui na frente, como é que é? O padre ficava aqui? O padre ficava lá de costas. Tá. Aqui nesse canto ficava o confessionário, né? O confessionário ficava nesse canto. Depois eu vou mostrar o confessionário que está na outra peça lá. Bom, temos aqui o outro vitrô, no caso, oferta de Tomar Neusten e Guilherme Bosenbecker. Aqui nós temos essas cadeiras especiais aqui. Para que seriam essas cadeiras? Aqui para o cesteiro sentar, né? Aqui nós temos o altar, né? No qual nós temos a imagem da Nossa Senhora Conceição, né? Aquela do meio, que é de madeira, é da época, 1820. E os santos do lado são de gesso, né? Vejam que tem até uma escada no lado aqui para subir. Aqui eu creio que aquela estrutura em madeira também seja da época, né? E aqui nós temos um objeto aqui antigo. Aqui pessoal, era uma sineta para a hora da consagração. Segundo a dona Elaine, esse objeto era uma sineta para a hora da consagração. Muitas pessoas devem conhecer esse objeto. Está em perfeito estado. Bom, agora pessoal, nós vamos passar para essa outra peça aqui. Sacristia. A dona Helena está me assessorando aqui para me dar as informações pertinentes. Bom, vamos entrar aqui. Nós temos aqui o órgão. O órgão, no caso, que ficava naquela parte superior lá do coro, né? E aqui nós temos as fotos de alguns padres que trabalharam aqui nesta igreja. A senhora pode falar para nós o nome deles, por gentileza? Maximiliano Strauss. Maximiliano Strauss. Padre José Hertz. Padre Cláudio Ritt. Monsenhor Gaut. Então, pessoal, Monsenhor Gaut. Estes foram os padres, alguns dos padres que trabalharam aqui, sendo que o padre que está enterrado aqui
na entrada da igreja ali que eu mostrei o local do sepultamento, é este padre aqui, Maximiliano. Aqui nós temos o confeccionário, creio que seja da época, né? Madeira de lei, do qual hoje em dia é difícil de ver isso nas igrejas, que caiu em desuso. E ele ficava originalmente lá no canto daquele pilar. Então o padre ficava aqui dentro, né? Ficava aqui dentro. E a pessoa, no caso, ficava aqui. O cristão ficava aqui. E fazia a confissão e o padre ficava lá de dentro escutando. Então um objeto, no caso, histórico. E aqui, dentro desse roupeiro, nós temos várias. Aqui nós temos no caso, um ornamento, né? Uma veste do que seria essa veste? Seria um manto para ser usado na hora da consagração. Um manto na hora da consagração. Tá bom. Pode pegar outro. Tá. E a senhora quer mostrar outros? A senhora pode mostrar outros? Eu não filmo a senhora. Essa aqui é usada na festa do Espírito Santo. Usados na festa do Espírito Santo. Na missa da festa. Antes de passarmos ali para o local do sino, queria mostrar aqui o local que, para vocês terem uma ideia, ele foi reformado há alguns anos e como bem tombado pelo município, ele foi reformado de uma forma que conserve as características, no caso, da edificação, o mais próximo possível. Então, nós tínhamos aqui os pilares revestidos com essa madeira e, para não descaracterizar muito, foi colocado, caso, um forro de PVC. E com isso se manteve a característica, no caso da igreja, não se perdeu a característica dela. Então, tá aí a igreja, no caso visto do altar para a entrada. Aqui nós temos o altar novamente. E agora nós vamos ver o local onde fica o sino. Ó, missal romano em latim. Nós temos aqui uma Bíblia. Não, missal romano. Missal romano. Pessoal, nós temos aqui conforme a dona Adelaine, aqui um missal romano. Que este missal pertence à Comunidade Católica Nossa Senhora da Conceição, Boqueirão, São Lourenço do Sul. Padre José Weisman. Então, como é que era feito? A missa era rezada aí. A missa era rezada aqui. Uhum. Missal, nenhum desconhecia que existia, no caso, vamos dizer assim. Que hoje foi traduzida para o português. E essa aqui era em latim. Uhum. Será que tem data? Essa aqui acho que não tem, né? Deve ter. Aqui acho que tem data aqui, ó. Não, essa aqui é a data mais recente. Essa aqui. Aqui, ó. 42 que ela foi. Que ele Eu quero ver a impressão. Impressão. Olha a data de... Opa! Olha a data da impressão. 1910. 12 de novembro de 1910. Que coisa! Conforme o original. Conforme o original. Muito interessante, bah. Não conhecia realmente.
Bom, pessoal, agora nós vamos mostrar o local onde fica a torre, no caso com o sino, né? Vamos entrar no local. Repare que ela é feita com tijolo, tijolos grandes aqui, de um palmo ou mais. Opa, e lá em cima nós temos o sino. Temos até um passarinho lá. É uma parte única parte aqui do conjunto da igreja que necessita, no caso, de uma reforma. Mas em breve, com certeza, será reformada. Coisa pouca. Vou puxar aqui um pouco o sino só para dar uma... Vamos ver. Bom, tá aí, em perfeitas condições ainda o sino. Bom, vou sair daqui. Voltando aqui para essa parte aqui da igreja. Sacristia, né? Sacristia. Aqui nós temos outras construções relativas à igreja, né? Ali fica o salão paroquial, o salão de festas, e aqui o ginásio de esporte. Ali no caso... O salão paroquial. Tá. Salão de festa, e aqui o salão de esportes. Aquele salão, no caso, ele foi construído para a comunidade negra, é isso? Foi construído para a comunidade negra porque na época, nas festas, os negros não poderiam frequentar os bailes dos brancos. E depois os brancos começaram a frequentar... Isso, depois os brancos começaram a frequentar o salão dos negros e acabou a separação. A separação. E que padre que foi responsável por essa... O padre Cláudio Ritt. Padre Cláudio Ritt. Foi responsável para a construção desse salão. Isso aí. E aí nós temos esse ginásio, que é um ginásio de esportes, né? Que é alugado de segunda a sexta, é isso, né? Isso aí. Tá. E no caso, esse salão, é um salão, no caso, como é que funciona? Esse salão só funciona em época de festa. No caso, são duas festas que a gente tem. A festa do Espírito Santo, em maio, e a festa de Nossa Senhora Padroeira, em dezembro. E as missas, no caso acontecem com que frequência? A missa nós temos, como o pároco mora no São João da Reserva, nós temos missa uma vez no mês, primeiro sábado de cada mês, às 19 horas. Primeiro sábado de cada mês, às 19 horas. Mas antigamente não era assim, né? Não, antigamente as missas eram aos domingos. Aos domingos, é. E não é um caso isolado, assim, a maioria das igrejas geralmente tem assim, acontecem missas, né, com pouca frequência em relação ao passado, né? Sim. Né? Aqui só a pessoa frequenta, assim, quando é missa de festa e novena. Depois, nos outros meses do ano, pouquíssimas pessoas. Aqui nós temos, que eu esqueci de mostrar o detalhe, da cruz, né? Jesus Cristo... Ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Essa cruz foi colocada quando houve as missões. As missões. Tá. E aí, no caso, e aí a comunidade que faz a limpeza aqui do local? Sim, a comunidade mantém toda essa estrutura. Com o dinheiro da festa. Sim. E dos dizimistas. Então tá aí a igreja de frente. E, dona Elaine, me diga uma coisa, as festas aqui são quando? As festas?
Ah, tá. A festa do Espírito Santo acontece, é uma festa móvel, e ela acontece ou maio ou junho. Este ano ela será no dia 31 de maio. E a festa de Nossa Senhora é sempre 8 de dezembro. Dependendo, se cair num domingo, é no dia 8, se não no segundo domingo de dezembro. Maravilha. Então tá aí, pessoal. A igreja Nossa Senhora Conceição, a igreja que foi construída em 1820, é a mais antiga do município de São Lourenço e uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. Um excelente ponto turístico histórico para as pessoas visitarem. Então fica o convite para vocês visitarem, no caso, essa igreja, né? Retomando que aqui está sepultado no caso, a dona Ana Gonçalves, irmã do general Bento Gonçalves, e o padre Maximiliano. Então tá aí, pessoal, a igreja Nossa Senhora Conceição, que fica localizada em Boqueirão, primeiro distrito de São Lourenço do Sul. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.